Oh, aleluia. Podeis assentar. Fique à vontade. Amém? Eu só te peço um favor, não se dispersa. Amém? O Senhor me induziu, me conduziu, me instruiu a ministrar hoje sobre tenha fé na sua fé. Tenha fé na sua fé. Você precisa acreditar na sua fé. Não acreditar em ideologias humanas, não acreditar em conceitos humanos, não acreditar em religiosidade, não acreditar em costumes religiosos, mas acreditar na sua fé. Amém? Aleluia. 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 Abra a tua Bíblia aí. Vamos começar em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou aquele que se achega até a Deus, creia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Primeira coisa, você precisa acreditar que Deus existe. Qual é a razão de você vir aqui hoje? Não foi sua esposa, não foi seu esposo, não foi seu pai, não foi sua mãe. É porque você acredita que Ele existe. Se você não acreditasse que Ele existe, podia ser qualquer um te mandando vir aqui que você não vinha. Certo ou errado? Se você veio é porque você acredita que Ele existe. Independente da denominação que a gente está afiliado a ela, chamada Verbo da Vida. Você acredita que Deus existe. E ele fala que aqueles que se achegam até a Deus devem crer que Ele existe e devem crer que também que Ele dá galardões. Ei, você acredita que Ele existe, você também precisa acreditar que Ele te dá bons presentes. Galardões é bons presentes. Corra comigo aí em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro, achei. Capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler na versão viva. Amém? Se você chegou lá, você pode falar amém. Pois o Senhor está observando seus filhos. Nós cantamos uma canção que diz que eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. E então ele está falando com quem aqui? Comigo. Ele está falando, os olhos do Senhor estão observando seus filhos. Então, vire para o seu vizinho e diga assim, os olhos do Senhor estão observando você. E ele diz assim, atento. Quem está atento? Deus. Está atento ao quê? Às suas... Diga para o seu vizinho, Deus está observando você e está atento às suas orações. Mas o rosto do Senhor se endurece contra aqueles que fazem o mal. Então essa parte de fazer o mal, fala assim, não sou eu. Não é comigo esse negócio. A minha parte é a parte A, é o começo do versículo. Que eu sou filho de Deus e os olhos dele estão sobre mim. E Ele está atento à minha oração. Eu preciso te incomodar nessa noite para que você entenda. Nós vamos ler textos e mais textos que eu vou te inspirar e te incomodar a acreditar nas suas orações. Porque senão não faz sentido nenhum você dizer que acredita em Deus se você não acredita nas orações que você faz a Ele. Ontem à noite, eu liguei para uma pessoa que mora em outra cidade, num outro estado, e aquela pessoa era um pai de uma criança, e estava bem desesperado, o filho, aconteceram algumas coisas, o filho estava internado, em estado gravíssimo no hospital, e ele lá com o filho, e ele falou, pastor, por favor, ore pelo meu filho. E eu falei assim, agora,
E ele ainda, mas o senhor ora, eu comecei a orar, e ele ainda falava, eu comecei a orar, ele pegou o telefone, foi lá, colocou no ouvido do menino que estava deitado na cama, todo cheio dos aparelhos. E eu comecei a orar, dizendo para Deus quem Deus é, e dizendo para o diabo que ele perdeu. E eu falei amém, e ele, amém, pastor, obrigado. Hoje, 9h36 da manhã, ele me mandou uma mensagem: pastor, falou o nome do filho, dormiu tão bem, passou tão bem a noite, que eu acho que eles vão tirar os drenos e desligar algumas coisas aqui, dos aparelhos. Eu não pude responder, estava quase na hora do culto da manhã, fui ligar para ele por volta de 1h da tarde, e aí, como que está seu filho? Ele falou: pastor, eu vou botar no Viva Voz. Filho, escuta o que o pastor quer falar com você. E eu falei: fulano, você está me ouvindo? Ele: pastor, estou te ouvindo. Uma criança com hemorragia no pulmão, uma criança com sérios danos no corpo, por causa de um incidente que ocorreu. E ela dizendo: eu estou bem, pastor, não estou sentindo dor nenhuma hoje. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda de mim, eu estou aqui para fazer propaganda de você. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, lá não fala em Efésios que ele habita dentro do pastor Elias, fala que habita dentro de nós. Eu estou querendo te dizer que a sua oração tem tanto poder e tanto resultado quanto a minha oração. Nós precisamos crer que Ele existe e que Ele está com os olhos sobre nós, atento às nossas orações. Nós precisamos orar para mover coisas. Em 1 Reis capítulo 18 vai dizer que o profeta Elias falou para Baal: reúne os seus profetas e eu vou orar. E a Bíblia diz que antes dele acabar a oração, se você pegar para ler 1 Reis 18, antes dele acabar a oração, diz que já havia descido fogo do céu e até lambido a água. E aí a gente pode pensar assim: mas Elias era profeta. Só que a Bíblia em Tiago vai dizer, Tiago escrevendo uma carta à igreja de Jerusalém, ele vai dizer assim: Elias era homem como nós somos. Sabe, irmão, todas as vezes que você vê algo na Bíblia e você pensar: mas é porque era fulano, é porque era Moisés, é porque era Tiago, é porque era João, é porque era Pedro. Lembre desse versículo de Tiago, ele dizendo assim: Elias era homem como nós. Ei, pastor Elias é homem como você. E ele é filho de Deus como você é. E a oração dele é ouvida como a sua oração também é ouvida. Mas você precisa ter fé na sua oração, você precisa ter fé na sua fé. Alguns aqui, quem tem menos de 1 ano que está em nossa igreja? Quem tem menos de 1 ano? A grande maioria. Então sobraram só nós mesmo, né, irmã Sandra? Nós. Então eu vou contar um negócio. Se eu falar algo aqui que não foi do jeito que eu estou falando, eu quero que a irmã Sandra levante a mão e fale: para, pastor, não é assim. Se eu não me engano, em 2023, nós ainda não tínhamos ainda alocado um espaço para ter os cultos como temos aqui. Nós éramos ainda um cowork começando tudo. Uma família da igreja teve um grave acidente com a filha deles de 12 anos. A criança foi pegada pelo SAMU, nem pegou, chamou o ciático. E dentro daquela ambulância, os paramédicos falando com o Hospital do Trabalhador e a mãe do lado dizendo assim: possivelmente morte cerebral. Se você ver o vídeo que a mãe me mandou, o sangue no chão, a criança toda torcida lá, ela cai. Ela foi pegar uma traseira, rabeira, num caminhão e caiu. E nós saímos, eu saí da igreja de Curitiba à noite, cheguei lá correndo no Hospital do Trabalhador, a mãe desesperada. Os médicos falaram para ela assim: olha, nós vamos fazer a cirurgia, mas se prepare, porque nós não sabemos o que está dentro da cabeça dela. Irmãos, isso foi de domingo à noite. Na quinta-feira, os médicos virou para a mãe e falou assim: nós não sabemos o porquê,
mas leve sua filha para casa porque ela não tem nada. Fizeram a cirurgia, botaram ali eu não sei se titânio ou o que foi na cabeça para poder reconstruir o osso. A criança ia ter que ficar com sequelas. A criança não ia perder o movimento de um lado. Isso depois que saiu do risco de vida. Falaram que a criança ia perder o movimento. E aí falaram que não sabia quando que ela ia voltar para casa. E dentro de 4 dias a menina estava em casa perfeita. Lendo a Bíblia. Eu menti aqui, irmã Sandra? Irmãos, sabe por quê? A igreja se moveu em oração. Não foi a oração do pastor Elias, foi a igreja que se moveu em oração. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, que Pedro e João estavam presos, e a igreja se reuniu em uma determinada casa de uma determinada família ali da igreja, e eles estavam orando por Pedro e João, e a Bíblia diz que o anjo foi até lá e tirou eles do cárcere. Sabe, irmão, tem coisas que estão presas em nossas vidas, esperando nós orar por essas coisas, para que o anjo do Senhor possa trazer elas até nós. A Bíblia diz que Pedro veio até a casa, o anjo do Senhor tirou ele de lá e conduziu ele até a casa que eles estavam. Sabe, além do Senhor fazer aquilo que você precisa, Ele vai fazer isso que você precisa chegar até você. E a oração deles em Atos 4:31, depois disso, foi assim: Senhor, concede aos teus servos coragem e ousadia, para que anunciem a tua palavra, enquanto o Senhor está fazendo a sua parte, realizando milagres, sinais e maravilhas. O Senhor está fazendo a parte dele, eu e você precisamos ter coragem e ousadia para acreditar na fé que nós temos, que a nossa oração é ouvida, Ele está ouvindo a nossa oração. E a pergunta é: por que não estamos orando? Ou por que não estamos acreditando naquilo que estamos orando? Deus está atento, ouvindo aquilo que falamos, aquilo que oramos, aquilo que colocamos diante dEle. Oh, aleluia! Falei que eu ia te incomodar um pouquinho, né? Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4. Diz assim, na versão viva: é verdade, ponto de exclamação, o protetor de Israel, ou seja, aquele que nos guarda, não cochila nem dorme. Sabe o que é cochilar? Você pegar o carro, estar dirigindo e de repente você dá uma cochiladinha, é você se distrair e não prestar atenção naquilo que você está fazendo. E a Bíblia diz que ele não se distrai, eu traduzindo esse não cochila, ele não se distrai naquilo que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Me guardando e te guardando. Ele não se distrai no cuidado que ele tem para conosco. Ele está atento ao que estamos falando, ele está atento ao que estamos dizendo, ele está atento à oração que estamos fazendo. Não pense que o Senhor esqueceu de você. Não pense que o Senhor passou o tempo, Ele não vai cumprir o que Ele falou. Não pense isso. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, na versão A Mensagem. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Amém? Abraão não ficou pensando em sua incapacidade. Pare de pensar nas suas incapacidades. Pare de pensar naquilo que você sabe que você consegue chegar só até aqui. Daqui para frente você não consegue chegar. Pare de pensar nas suas incapacidades ou nos seus limites. Está vendo porque eu sei que eu vou cantar a festa da redenção? Eu não fico pensando nas minhas incapacidades sonoras ou talentosas musicais. Eu vivo o que eu prego. Não fique pensando nas suas incapacidades, nas suas limitações. Ele está dizendo, Abraão não ficou pensando na sua incapacidade, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas, olha o que ele fez.
Ele ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Sabe, irmão, nós não devemos ficar questionando quando vai acontecer, que hora vai chegar, de que forma vai acontecer. Nós não temos que pensar nisso, nós temos que acreditar que os olhos dele estão sobre nós e que ele está ouvindo as nossas orações. Em vez disso, aleluia, versão a mensagem que eu estou lendo. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu, ficando à disposição de Deus. Vire para o seu vizinho e diga assim: fique à disposição de Deus. Mas fala sério, fala para ele assim: por favor, fique à disposição de Deus. Mergulhou na promessa e se fortaleceu, ficou à disposição de Deus, certo, convencido de que ele cumpriria o que tinha falado. Certo, convicto, convencido que ele ia cumprir o que ele falou. 1 Pedro diz que ele está com os olhos sobre nós e que ele está atento às nossas orações. Então creia que ele vai cumprir o que ele falou. Ele está ouvindo a sua oração. Não importa se a sua oração é diante dos profetas de Baal, não importa se a sua oração é no seu secreto, não importa se a sua oração é trancada dentro de casa, não importa se a sua oração é no templo, não importa se a sua oração aonde seja, ele está ouvindo a sua oração. Você precisa abrir a sua boca com fé que aquilo que sair da sua boca está sendo ouvido. É interessante que quando Deus chamou Moisés, Deus falou para ele assim: Moisés, você vai libertar meu povo. Moisés começou a gaguejar, que era gago. Deus falou para ele assim: Moisés, eu preciso te explicar um negócio. Agora na versão pastor Elias traduzindo aquele versículo. Eu preciso te explicar um negócio. A oração deles chegou aos meus ouvidos. Imagina essa cena, irmãos. Deus movendo uma pessoa totalmente fora daquele contexto de escravidão. E falando para ele assim: a oração de quem está escravizado chegou em mim. A oração de quem está sofrendo chegou até a mim. E eu vou me mover. Sabe, irmão, o Senhor está se movendo. Quando a gente lê lá Jeremias, né? Jeremias 1:12. Deus falando para o profeta Jeremias: você viu bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Aquela palavra velar no original também significa trabalhar apressadamente, estar atento, correr velozmente, para fazer cumprir a palavra que saiu da boca dele. O Senhor está trabalhando para fazer cumprir a palavra que saiu da boca dele, a meu respeito e a seu respeito. Só que você precisa agarrar isso como uma verdade. 1 João capítulo 5, versículo 9 vai dizer assim: se atentamos ao testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior ainda. Não estou te falando que você vai ficar brigando com as pessoas. Você está falando: doutor, que eu estou doente, eu vou falar para o senhor um negócio, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Não é isso. A Bíblia diz que maior do que o médico está falando, maior do que o que a ressonância magnética disse, maior do que o exame de sangue falou, maior do que o ultrassom falou, maior do que o que falou, é o que Deus falou. Por isso que a Bíblia diz que o nome dele está acima de qualquer nome, acima do nome da máquina que fez a ressonância, acima do nome do médico, acima do nome da clínica, está o nome dele. Você percebeu que a primeira música que cantamos foi Festa da Redenção? E tem um pedacinho que fala assim: estou ungido para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Libertar os homens também é libertar você daquilo que às vezes está te prendendo. Você está ungido para libertar você mesmo. Você está capacitado, habilitado para desfazer as obras do diabo que tem vindo contra a sua vida. Porque você está ungido com a unção de Cristo. E aí pense qual é a unção de Cristo. Pergunte para o seu vizinho: qual é a unção de Cristo? Atos 10, 38. Pois como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder para desfazer as obras do mal.
você e eu estamos ungidos com o Espírito de Deus para desfazer as obras de Satanás. Uau! Oh, aleluia! Sacode seu vizinho aí, por favor, cutuca ele, empurra ele, balança ele, faz alguma coisa. Mas manda ele prestar atenção nisso, que a palavra está dizendo. Ele precisa acordar porque ele está ungido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mateus capítulo 8, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 8, versículo 8 e 9. Na versão viva. Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 8 e 9, na versão viva. Chegamos lá? Acho que tem gente que ainda não chegou, não falou amém. Então o oficial disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E, na versão viva, está entre parênteses assim: e não é necessário que venha. Uau! Tem gente que está esperando um profeta, esperando alguém na casa dele. Rapaz, no dia que o anjo do Senhor entrar na minha casa, e a Bíblia está dizendo que aquele centurião disse assim: o Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. E para ser bem honesto, nem precisa do Senhor ir. Olha o que ele diz: se apenas ficar aqui, oh aleluia, e disser, e falar, se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu criado ficará curado. O senhor não precisa nem ir lá, se o senhor falar, ele vai acontecer o que o senhor falou. Irmão, o que o Senhor já te falou até hoje? O que o Senhor já disse a seu respeito até hoje? Pastor, não lembro de nada. Então leia do primeiro versículo, um dos primeiros, 1 Pedro 3, 12, que Ele está com os olhos sobre você e está atento à oração que sair da sua boca. E aí o centurião continua dizendo no versículo 9: eu sei disso. Olha o que o centurião disse: eu sei disso, porque também obedeço às ordens dos meus superiores, e de minha parte tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um dele, vá, ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu escravo, faça isso ou aquilo, e ele faz. Por isso, sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia, e ela sairá. Sabe, irmão, Jesus hoje está aqui na terra, dentro da Camila. Jesus não está aqui na terra hoje como ele estava ali naquele texto, com um corpo humano. Porque a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Só que a Bíblia diz que ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Consolador, o próprio Espírito dele, e ele habitaria em nós, estaria em nós. Quando as minhas palavras estiverem em vós, e vós estivereis nas minhas palavras, eu estarei em vós. Então hoje aqui na terra, Jesus está aqui na terra, legalmente aqui na terra, dentro da Camila. Agora pega esse texto, e o centurião dizendo para Jesus, dentro da Camila, basta que o Senhor fale uma palavra, basta que tu fale uma palavra, e a doença vai sair. Eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite. Jesus, através do Espírito Santo, dentro de você, ele tem autoridade aqui na terra hoje, como ele tinha ali, naquele tempo, dentro daquele texto. E a mesma coisa que aconteceu ali, acontece hoje, se você acreditar que o que sair da sua boca, vai acontecer do jeito que tu falou. Por isso a sua oração não pode ser: Senhor, se for da sua vontade, que aquela doença saia. Não, a sua oração tem que ser: em nome de Jesus, eu estou ordenando que a doença saia agora, porque Jesus tem autoridade, Jesus está em mim, e eu estou dizendo no nome dele, porque eu estou ungido com a unção dele, que a doença saia agora. Agora você vai entender por que eu amo tanto a festa da redenção, né? Estou ungido com a unção de Cristo, porque Cristo está em mim. Cristo está dentro dela. Cristo habita dentro dela.
Cristo se move por ela. Cristo tem legalidade na terra por ela. Por isso ela tem um poder e uma autoridade nessa terra, que não vem do braço dela, vem do Espírito de Deus que habita dentro dela, Cristo, habitando em nós, a esperança da glória. E o centurião disse: ei, nem precisa de ir, basta apenas falar. O que você tem falado? Oh, aleluia. Versículo 13, desse mesmo Mateus 8. Versículo 13. Então Jesus disse ao oficial romano: vá para casa. Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, fique tranquilo, rapaz. Vá descansar. Vá para casa. Aquilo em que você tinha fé já aconteceu. Sabe, irmão, depois de você orar, vou te dizer uma coisa: vá descansar, porque aquilo que você orou com fé já aconteceu. Jesus ensinou isso em Marcos 11, 23. Quando que os discípulos ficaram assustados por causa daquela árvore que morreu lá, porque Jesus falou. Ei, conforme você acabou de orar, aconteceu. Então vá para casa, vá descansar. Depois de orar, não precisa ficar acordado a noite inteira pensando como que vai acontecer no outro dia. Você não tem que pensar como vai acontecer. Você precisa apenas saber que já aconteceu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. T.L. Osborne foi um grande evangelista que Deus usou nessa terra, cheio do Espírito. Ele pregando, ele falava assim: a única coisa que diferencia o evangelho das demais religiões ao redor da terra são os milagres. Você precisa ter certeza que você não segue uma religião, você segue o evangelho de Cristo, e que o evangelho de Cristo em você realiza milagres nessa terra. E agora, quem estava aqui numa aula do estudo, por favor, não ria do que eu vou dizer, que vocês vão lembrar do que aconteceu naquela aula. Qual é o primeiro ouvido que vai ouvir a voz, a oração que sai da sua boca? O meu ouvido. Então sabe qual é a primeira pessoa que vai receber o milagre através da oração que sai da sua boca? Vou te dar uma nova oportunidade. Qual é a primeira pessoa que vai receber a oração que sai da sua boca, que vai ouvir a oração que sai da sua boca? Quem vai ser a primeira pessoa a ser alcançada por milagres através da sua oração? Seja no ouvido esquerdo ou no direito, não importa. Falei que alguns iam dar risada. Ainda bem. Oh, aleluia. Vá para casa, aquilo em que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado naquela mesma hora. Rapaz, depois que você orar por um milagre, tenha certeza, já aconteceu. Não fique pensando, se for da vontade de Deus, vamos esperar sair um resultado. Não, já aconteceu. O médico pode mandar fazer outro exame, tenha certeza, já aconteceu. Eu lembro de um caso, eu estava na casa de um casal, de uma família aqui da igreja, e tinha lá um familiar deles que veio visitar. E a gente estava falando, não sei o que precisava fazer na varanda. E a pessoa que veio visitar aquele casal da igreja falou assim: mas está chovendo, pastor. Chovendo não dá. E eu olhei para fora e estava chovendo. Eu falei assim: então tá bom. Então eu vou orar para parar. Ela falou para mim: então ore para parar de chover. Acho que foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Então ore, pastor, para parar de chover. Opa aí. Então ore para parar de chover. Irmãos, era para fazer, acho que um churrasco, não lembro direito o que era, que precisava parar de chover para ir lá para fora. E acabou que nós nem fomos lá para fora, eu acho. Mas eu sei que ela virou para mim e falou assim: então ore para parar de chover. Falei: tá bom, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor me ouve e eu ordeno que essa chuva pare agora. Cesse essa chuva agora, em nome de Jesus. Amém. E começamos a conversar. De repente aquela mesma pessoa falou assim: pastor, o senhor acredita que parou de chover?
Eu falei assim, mas qual é a dúvida que tu tinha que ia parar de chover? E eu não tinha dúvida. Eu não orei pensando que poderia parar de chover. Nunca faça uma oração pensando que pode acontecer o que você está falando. Faça uma oração crendo que já aconteceu o que você acabou de orar. São diferenças de atitudes que nós precisamos ter. Crer na nossa fé. E eu vou te dizer, nós temos uma responsabilidade. Dizemos que somos cristão. Certo ou errado? Cristão é aquele que carrega o nome de Cristo. Então nós temos uma responsabilidade. Nós carregamos o nome de Cristo e temos que honrar o nome de Cristo em nós. E nós honrando o nome de Cristo em nós é fazendo as obras que Ele fez. Porque Ele deixou isso muito claro em João capítulo 14. Se você crê em mim, você fará o que eu fiz e vai fazer coisas maiores ainda. De novo, qual é a primeira pessoa que vai ser impactada pela sua oração? Você nunca vai orar por alguém ser curado se você primeiro não orou por você. Aleluia. Ainda bem que você ainda me ama. Amém? E eu ainda nem cantei, hein? Que eu vou cantar. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. 1 João capítulo 5, versículos... 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Chegou lá? Versão viva. E temos certeza disso, que Ele, com E maiúsculo, significando Deus, nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Mas pastor, qual é a vontade de Deus? O que Jesus fez? Morreu, levou no seu próprio corpo as minhas transgressões, para que eu, morto para o pecado, vivesse para a justiça, e pelas suas feridas eu fui? Então a vontade dele é que eu seja sarado ou não? Então você já sabe qual é a vontade dele. Verso 15. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, ou seja, se nós realmente sabemos que Ele vai ouvir o que nós vamos pedir, então podemos ter certeza. Oh, aleluia. Ei, irmão, se você sabe que Ele te escuta, você pode ter certeza. A parte B vai dizer, pode ter certeza que Ele responderá. Uau! Sabe, irmão, a única coisa que move os céus chama-se fé. Não é choro, não é promessas, não é dinheiro, não é dogmas, não é costumes, não é jejum, vou falar de novo, não é jejum que vai mover Deus, não é campanha. O que move os céus chama-se fé. O jejum move nós. A palavra jejum significa consagração e separação, para que estejamos sensíveis a Ele. Mas não pense que você vai jejuar 3 dias essa semana para que uma porta de emprego seja aberta para você, não. Você vai jejuar para que Deus possa te conduzir à porta que já está aberta. Então o que move os céus é fé, por isso nós temos que ter certeza que Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, saiba de uma coisa, Ele responde. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Versão viva. Você está aí? Prestem atenção. Na minha versão está até com letra maiúscula. Prestem atenção. O Senhor não está fraco demais para salvar. Ele não é surdo. Pode ouvir muito bem o que vocês lhe pedirem. Ele não é surdo. Diga para o seu vizinho, o seu Deus não é surdo. Oh, aleluia. Sabe, irmão, você pode orar baixinho. Você pode orar escandalosamente como eu e Deus Imar.
Lauredi fica na minha bota. Só fica assim. Se ela estiver orando comigo, ela só fica assim. Que foi? Fala baixo. Precisa orar alto assim. Você pode orar alto, pode orar baixo. Não importa como você está orando. O que importa é que ele não está surdo para não ouvir o que você está falando. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo o que sai da sua boca. A oração que você faz a Ele, Ele está ouvindo. Amém? Lamentações. Lamentações está depois de Jeremias, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 12. Ou versículo 21, perdão. Lamentações 21 ao 24. Amém. Você chegou lá? Oh, aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, versão viva. Se você quer ouvir a parte ruim, é o 20. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Isso aqui o profeta dizendo. Que ele nunca vai conseguir esquecer as coisas ruins que aconteceu com ele. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Sabe, irmão, que tem dia que a gente está assim? Tanta coisa ruim batendo na porta da gente, a gente perde até a vontade de viver. E a gente começa a pensar um monte de besteira. Começa a pensar como Jó. Você pega o livro de Jó, você vai ver Jó, ele amaldiçoando o dia que ele nasceu. E a gente começa a pensar nas coisas que deram errado na nossa vida, e a gente começa até mesmo a pensar em amaldiçoar o nosso dia de nascimento. Ou começa a pensar que é preciso morrer. Só que o verso 21, ele vai dizer algo bem importante para mim e para você aqui. Amém? Eu quero lembrar. Ele diz no versículo 20 que ele lembra das coisas ruins. Só que agora ele tomou uma decisão. Sabe que coisa ruim você não consegue dominar para que não venha na sua mente? Mas ele tomou uma decisão no versículo 21. Eu quero lembrar. Mesmo que as coisas ruins venham à minha cabeça sem eu querer, eu tomo uma decisão de lembrar. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. Verso 22. O grande amor de Deus nunca termina. Ele quer lembrar que o grande amor de Deus nunca termina. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Sabe o que é inesgotável? Não tem fim, nunca acaba, não vai secar. Nós estamos desde meio-dia tentando esgotar a água da piscina. Uma hora vai esgotar. Mas as misericórdias do Senhor nunca vão se esgotar. Você pode sugar o tanto que você quiser. Pode tirar de balde, pode trazer um trator, raspar com o trator. Nunca vai acabar. Verso 23. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Verso 24. O que eu realmente quero na vida. Oh, aleluia. Diga para o seu vizinho, o que eu realmente quero é o Senhor. Diga para ele, o que realmente eu quero é o Senhor. Aleluia. Viver junto dele. Oh, aleluia. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. Os músicos podem vir. Você precisa colocar toda a sua esperança nele. Você precisa depositar toda a sua confiança nele. É imensurável. O que que você tem que trazer à memória? O que que você precisa lembrar? O que que você precisa agarrar? Não é aquelas notícias ruins, é o que te dá esperança. Sabe, as notícias ruins são assim, não vai conseguir, não tem jeito, não vai dar certo. Como que você vai fazer para pagar? Como que você vai fazer? Sabe, o resultado do exame saiu, é câncer, vai morrer. Já prepara o plano funerário, vê se está em dia. Já vê como é que você quer. Grava um vídeo lá de despedida para passar no seu velório. E a palavra de Deus diz assim, ó.
certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados. O que você tem que trazer à memória é isso, não é a quantidade de gente que morreu com câncer, é o que a palavra diz, que você já foi curado. Se eu não me engano, Vobs aceitou Jesus no ano que ela engravidou de mim. E os médicos falaram que eu ia morrer na barriga dela. E hoje eu estou aqui. Ou você ouve aquilo que está te desmotivando, aquilo que está acabando com você, ou você traz à sua memória o que te traz a esperança. Se de todos esses textos que nós lemos aqui, irmão, se você puder lembrar de um para você permanecer nele, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Os filhos de Deus são observados por Deus e as orações deles são ouvidas por Deus. Você precisa acreditar que o Senhor está observando você e que as suas orações estão sendo ouvidas por Ele. Aleluia. Fique sobre seus pés.